Olá, este é o Assembleia Convida e temos o prazer em receber o deputado Alencar Santana Braga, do PT, e os seus convidados, Gerson Bittencourt, que é especialista em transporte e mobilidade urbana, ex-secretário de Transportes em São Paulo e Campinas, também ex-deputado nesta Casa de Leis. E Paola Nozella, do Levante Popular da Juventude. Sejam todos muito bem-vindos. E o assunto de hoje, o reajuste das passagens de ônibus e a integração com outros modais sobre trilhos. Deputado Alencar Santana, primeiro as boas-vindas aos convidados e falar porque este assunto suscita o grande debate que está colocado, que inclusive provocou a liderança do PT nesta casa. Cumprimentá-lo, Machado, primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, deputado. Todos que nos acompanham. Cumprimentar o Gerson Bittencourt, nosso colega, nosso amigo, companheiro aqui na Assembleia Legislativa e que hoje vem falar sobre esse tema que ele conhece muito bem. Afinal de contas, o Bittencourt ajudou na implementação em São Paulo e em outras cidades do bilhete único, que agora está sendo atacado tanto pelo prefeito Dória quanto pelo governador Alckmin. Cumprimentar a Paola, do Levante Popular da Juventude, movimento aí, o Levante, que tem várias pautas de interesse da juventude e tem se manifestado em diversas delas, né? Sobre a ação, já quer entrar nesse assunto? Já vamos falar da ação, porque a bancada do PT entrou com uma ação contra o governador e o Dória após a eleição disse que não ia ter aumento nenhum de tarifa de transporte. O governador disse a mesma coisa, nós não vamos aumentar. E eles enganaram o povo, fizeram um grande anúncio, comunicado em conjunto, divulgaram na imprensa que o aumento seria zero, que a tarifa ia manter em R$ 3,80. Porém, na prática, não foi o que aconteceu. Tanto o Dória quanto o governador deram um aumento camuflado, né? Esconderam da população o grande aumento que estavam dando no sistema de transporte através do aumento no sistema de integração, no bilhete único, comum, aquele que dá direito ao ônibus, ou metrô, com a CPTM, ou no integrado, ônibus municipal mais o transporte sobre trilhos. Olha só, o bilhete comum de 140 para 190, em torno de 35%, o integrado de 230 para 290, também um aumento significativo, o diário de 10 para 15 reais. Quer dizer, os dois estavam na cara de pau enganando a nossa população e prejudicando justamente quem mora mais longe, justamente quem precisa do sistema de transporte, que compra o bilhete mensal, que compra o bilhete integrado, que precisa pegar mais de uma condução, né? Então a gente entrou com essa ação, a bancada do PT, tivemos a felicidade de suspender o aumento de todo esse sistema de integração, né? Esse aumento abusivo, esse aumento lesivo ao trabalhador, ao estudante e a toda a população. E depois também o aumento da MTU. Sim. Porque o governador disse que não ia aumentar a tarifa básica do ônibus, do metrô e da CPTM. Só que ele aumenta do intermunicipal. Quem pega o intermunicipal? Quem mora mais longe. Quem mora mais longe, quem não tem trem. Quem precisa de dois transportes. Quem não tem trem, quem não tem ônibus. Sim. Então ele pega o intermunicipal de uma cidade a outra, como Guarulhos a São Paulo, que leva até o metrô e depois pega o metrô e paga uma outra condução. Então a gente também entrou, conseguimos suspender no primeiro momento e agora o governo conseguiu um recurso. E a bancada está firme, vai continuar até o fim, porque consideramos esses aumentos abusivos, indevidos e ilegais. Sim. Sobre os números, eu vou até pedir o auxílio aqui de um especialista, um deputado que inclusive ajudou a criar essa política pública do bilhete único aqui na capital, depois espraiado para a região metropolitana. Nós temos o bilhete do ônibus metropolitano e outros bilhetes únicos em capitais, em muitas cidades do Brasil. Mas como fica a questão da tarifação? Eu posso cobrar menos numa tarifa local, nos limites municipais em São Paulo, e ampliar a cobrança na tarifa que é conjugada com outros modais, no caso trens e metrô? Eu não estou penalizando quem mora mais longe? Obviamente que sim. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui de novo conversando com vocês. Prazer é nosso, recebeu sempre, deputado. Conversando com vocês sobre um tema que a gente acompanhou já há quase 20 anos aí e, sobretudo, quando demos passos significativos, não eu, mas a sociedade como um todo, os especialistas de transportes, nesses últimos 15 anos, trabalhando a lógica do transporte público como elemento estruturante da mobilidade urbana e como elemento essencial, como um direito do cidadão
de ir e vir. Então, quando nós criamos o bilhete único aqui na cidade de São Paulo, em 2004, obviamente nós começamos muito antes disso, mas em 2004 foi a criação, ele partiu de uma lógica. Qual que era essa lógica? Que nós deveríamos não mais cobrar o valor da tarifa pelo número de ônibus utilizados, portanto, eu deveria cobrar por um tempo de utilização. Sim. Em segundo lugar, que nesse tempo de utilização as pessoas poderiam pegar quaisquer tipos de condução, indo, voltando, parando, deixando o filho na creche ou qualquer outra situação, portanto, liberdade total. E, por último, uma tarifa única, que fizesse um processo de distribuição para pagar o custo do transporte público de uma forma mais igual entre todas as pessoas. Antigamente, como está fazendo o governador, o prefeito em outras cidades no mesmo sentido, quem morava mais longe acabava pagando um valor maior do transporte público e isso tinha um impacto direto, em primeiro lugar, no orçamento da vida dessa pessoa, porque teria que gastar mais. Em segundo lugar, Jorge, trazia para aqueles que buscavam uma vaga no mercado de trabalho, geralmente essas vagas no centro expandido, deixavam essas pessoas em segundo plano no processo de contratação. E por que no segundo plano do processo de contratação? Nenhum empregador, aquele que tem 8, 10, 200, 1.000, 3.000 funcionários, vai querer gastar mais com o Vale Transporte. Portanto, na hora da seleção, ele vai voltar a fazer uma pergunta. Aonde você mora? Quantas conduções você paga para chegar até o trabalho? Obviamente, aqueles que vão pagar 2 ou 3 conduções para chegar ao seu trabalho não vão ser selecionados. Já é um muro de discriminação, não tenha dúvida. Colocar. Primeiro que ele mora mais longe, tem já 2 paga horas e tal. E agora vai continuar pagando. Então, é uma lógica de destruição do conceito do bilhete único que volta de novo, primeiro, penalizar os mais pobres e, em segundo lugar, deixa o transporte como elemento não estruturante da mobilidade urbana. Espero que não avance nesse processo de destruição do transporte público, acabando com corredores, faixas e assim por diante. Vai ver lá o que está na cabeça do prefeito e do governador sobre isso. Bom, Paola, para não avançar esse processo, o que o Levante tem feito, aliás, apresente o Levante Popular da Juventude, que você traz na camiseta. Explica para a gente. Obrigada pelo convite, né? Eu venho representando o Levante Popular da Juventude, é um movimento social de juventude que é caráter nacional, então a gente se organiza em todos os estados. Começou no sul do país, é isso? Começou no Rio Grande do Sul, há uns 10 anos aproximadamente, e há cerca de 5 anos, inclusive esse mês colocamos que é o nosso aniversário de 5 anos de nacionalização. Então a gente se debruça sobre as lutas, as questões que atingem a juventude como um todo, né? Juventudes estudantes, trabalhadores, jovens, né? Sim. Juventude que se pega ali entre 15 a 35 anos. A gente Transporte e mobilidade são bandeiras do Levante. Com certeza, ainda mais nesse momento, né? Com esse novo, aqui para o estado, para todo o país, né? Mas aqui para o estado de São Paulo, exclusivamente a cidade de São Paulo, temos percebido que nesse novo momento, né, que vai ser de muita luta, com os retrocessos do governo Dória, o transporte vem assumindo um papel central para a juventude. Muito pelo que o Bittencourt já coloca, né, entendendo o transporte como uma questão, é um direito que garante outros direitos, né? Então não adianta a gente ter estruturas que também estão ameaçadas, mas enfim, que ainda existem, de cultura, de acesso a lazer, a cultura, ao próprio trabalho, educação, se nós não temos transporte, né? E o passe livre para estudantes foi um grande avanço que nos possibilita, né, estudar, e muitas vezes é longe de onde moramos, e, e muitos jovens conciliam trabalho e estudo, então ter o bilhete único, ter a viabilidade de fazer essa locomoção é essencial. Pode fazer toda a diferença na vida desse estudante. Toda a diferença. Inclusive, porque a juventude é o momento em que você se coloca, né, para o mercado de trabalho, se coloca para o mundo. E você conseguir transpor esses muros, né, que a cidade coloca, pode significar você conseguir se colocar no mercado formal ou não, por exemplo. Sim. Ou, enfim, a gente pode inclusive fazer vários recortes com relação a quando a única solução, a única proposta que se aparece para o jovem é um tráfico de drogas ou qualquer outra coisa. Considero que você ter acesso, né, a esses trabalhos no centro, que muitas vezes é onde se tem a maior oferta de trabalho,
pode fazer muita diferença, inclusive, nesse sentido. Ou mesmo acesso à educação, né, que é o que vai possibilitar que o jovem se qualifique, e claro. consiga, né, melhores cargos de trabalho, ou enfim, né, fazer construção de carreiras, qualquer coisa do gênero, assim. Ou mesmo acesso à cultura, né? O Levante estava presente quando lá em 2013, aquelas manifestações dos 20 centavos, no aumento da tarifa naquela época também, ou ainda não? Sim, estávamos Já estavam presentes. Já éramos bem menor do que somos hoje, né? Hoje estão mais vitaminados, né? Estamos mais enraizados também, né? Temos mais inserção nos territórios, nas escolas, universidades, mas estávamos sim presentes, né? Aquelas manifestações foram muito puxadas pelo MPL, né? O Movimento Passe Livre, mas nós estávamos sempre ali tentando articular, construir junto. E, enfim, inclusive acho que nesse momento a nossa batucada ficou bastante famosa, né? Que a gente sempre coloca muito essa questão de agitar a pauta, de colocar a política de uma nova forma que atrai a juventude, né? E acho que essa é uma das formas que a gente tem conseguido expandir a pauta, inclusive, do transporte e dialogando com a cultura também, com a produção da própria periferia, que muitas vezes produz muita cultura e não consegue expandir. E aí eu acho que isso, né, quando se pensa em mobilidade urbana, isso tem muita relação, né? Sim. Porque isso significa você conseguir expandir a sua voz, né? Você conseguir chegar em outros territórios ou não, assim, né? Muitas vezes acho que isso é uma questão que atinge muito a juventude. Assim. Perfeito. Deputado, aliás, pode colocar suas questões, suas perguntas aos seus convidados, mas a Paola falou do transporte como direito social. Acho que pouca gente sabe que está na Constituição, veio tardiamente, né? O que parece em 2015, a emenda à Constituição número 90, da deputada Erundina, né, que foi prefeita aqui da capital, que tornou, ao lado da saúde, da educação, da proteção à infância, o transporte como um direito social, está lá, um direito do cidadão. Os orçamentos são capazes de absorver mais esse direito? Porque muito se fala que eles já estão sendo sangrados com a saúde, com a educação, e aí o transporte? É possível se arrecadar mais, se de alguma maneira, ou pelo menos colocar mais recursos no transporte para custear uma tarifa justa, uma tarifa que o cidadão possa pagar? Transporte é direito, e assim tem que ser reconhecido, né? É direito, como foi dito, de ir e vir, de se locomover, de poder ter acesso a outras coisas a partir do ponto que você está, que você vive, que você trabalha, enfim, que você tem suas atividades. Eu acho que houve avanço significativo, e aí quando o Bittencourt coloca sobre a política do bilhete único, sistema integrado, ele é um avanço para baratear, para também incluir mais gente no sistema de transporte. Antes, muita gente fazia locomoção do seu local de residência para o seu local de trabalho a pé, porque não tinha dinheiro para pagar a condução. Às vezes ele evitava o primeiro trajeto para pegar o segundo ônibus. Sim. Quando tem o sistema de integração, isso facilitou. Nós temos um problema nos grandes centros, nas regiões metropolitanas, como Grande São Paulo, região de Campinas, Santos, Baixada, Vale do Paraíba, Sorocaba, que também é um sistema metropolitano, onde você não tem o subsídio por parte do governo, você tem uma tarifa normalmente maior, e às vezes bem maior. Sim. Tem ônibus metropolitano que custa R$ 5,90, R$ 6,00. E às vezes a pessoa tem que pagar, se ela pega depois o ônibus, ou o metrô ou o trem, ela tem que pagar de novo. Pagar outra vez, É um sistema, diria, não tão planejado por parte do Estado, que custa mais à população, e interessa a quem? As grandes empresas, quem opera o sistema. Muitas vezes a empresa opera o metropolitano e opera o municipal naquela mesma região. Quer dizer, você tem a pessoa que, se ela foge do municipal, ela vai pegar o metropolitano e a mesma empresa. Sim. Podia estar se comunicando. E acho que esse debate que você coloca sobre o custo da tarifa, acho que esse debate nós temos que trazer e nós queremos fazer aqui na Assembleia, porque temos que achar saídas do transporte ser mais barato. Se a gente pegar na vida de um trabalhador que ganha um salário mínimo, um pouco a mais, o transporte tem um peso enorme, enorme. Seja no custo mensal, seja no custo anual daquilo que ele recebe. Quer dizer, ele faz diferença, muita diferença. Significa aí um percentual muito grande. Eu acho que esse debate nós temos que travar como desonerar e como a gente conseguir baratear o sistema de transporte como um todo. Eu vou dar um pequeno exemplo.
naquilo que nós sustentamos, um dos pontos que nós conseguimos ação judicial, o governador publicou uma planilha dia 31 de dezembro de 2016, no calar da noite, na véspera do ano novo, todo mundo meio desligado. Sim. Só que ele não publica o custo, detalhando o custo e por que o sistema integrado teria que aumentar e o outro não. Ou por que o aumento tinha que ser muito superior à inflação do que seria o normal. Quer dizer, ele estava escondendo informações para justificar, porque ele sabia que se ele fosse detalhar, provavelmente não teria justificativa. Isso foi que sustentou o nosso pedido. Todas as decisões judiciais, o governador já perdeu aqui, já perdeu em Brasília. Os juízes dizem a planilha não justifica o aumento dado. Então, acho que Esse foi o entendimento primeiro da Justiça, quando bloqueou o aumento. continua, está valendo, a decisão está valendo, só não vale para o intermunicipal. Tá. Nós vamos agora recorrer. Mas para o sistema de bilhete todos estão suspensos esses aumentos. Então, o governo não justificou. Por quê? Qual a grande caixa que está ali? E aí, O que o aproveitando... senhor pediu foi uma transparência, né? E aproveitando... A verdade dos números. Aliás, para falar de planilha... Eu até queria, Bittencourt, você que acompanhou o bilhete, porque além dessa lógica que você colocou da liberdade, do tempo, do seu sistema temporal, existe um controle da arrecadação. A partir do momento que você tem... O governador, o prefeito Dória agora anunciou que quer privatizar a SP Trans. Quer dizer, ele quer privatizar quem controla o caixa. O que você acha isso também como dentro dessa política maior de transporte? Hoje nós temos vamos dizer assim, três tipos de sistemas de controle do transporte público. Um que é inteiramente público, como é o sistema aqui da SP Trans, aqui da capital, há muito tempo. Um sistema que é a maioria das cidades onde todo o controle é feito pelos próprios empresários, sem uma participação efetiva do poder público. Isso se deu, deputado Alencar, principalmente quando nós enfrentamos uma crise profunda no transporte público. A partir de 94, o auge do transporte público no Brasil, que mais transportou gente, foi nos anos 90, 92, 89, mais ou menos assim. Depois o transporte público no Brasil como um todo, não só de ônibus, mas também de metrô, teve quedas substanciais do número de passageiros. E aqui na capital ele só começou a voltar a crescer a partir de 2004 com a implantação do bilhete único. E no metrô e na CPTM a partir de 2005, quando fez-se o processo de integração dos ônibus municipais com os ônibus metropolitanos. Integração tarifária. Tarifária. Então, em alguns casos operacionais, mas a grande maioria, um processo de integração tarifária. E os números cresceram de forma substancial. Por quê? Porque a maioria das pessoas que precisavam utilizar o transporte integrado, metrô, trem, ônibus, não usava antes. Não usava porque tinha que pagar uma tarifa adicional e pesava de forma muito significativa no bolso. Então, nessa crise do sistema de transporte no Brasil inteiro, as prefeituras entregaram os sistemas para a mão dos empresários. E foi ficando isso por anos e anos. E um sistema misto, como é o sistema, por exemplo, de Campinas, que eu implantei lá, que é nem público nem privado, mas todo o controle do processo de arrecadação, a emissão primária dos créditos, a chave do cofre, como a gente fala assim, tudo é controlado pelo poder público e os empresários, as cooperativas, têm esse acesso. Eu acho que esse mecanismo que o prefeito Dória está sugerindo, eu acho que não é bom para a cidade, não é bom porque é importante o poder público ter todas as informações, ter o controle. Aqui se movimenta bilhões de reais ao ano e é evidente que é bom que o poder público tenha esse controle para calcular, porque a tarifa, o custo do sistema de transportes, ele é calculado pela receita que o sistema recebe através do número de passageiros, é calculado pelo número e o investimento em subsídios e depois feito a conta tirando aí os custos gerais do sistema. Mas ainda, deputado Alencar, nós temos o custo do transporte muito elevado. Sobe o diesel em proporções, nos últimos anos, mais do que sobe a gasolina. A maioria das pessoas são transportadas por ônibus, por diesel, vamos dizer assim. Nós temos uma carga de ICMS no diesel, nas peças, no pneu, no veículo que chega até 20%. Então, pode-se buscar... a lógica do transporte coletivo, o direito à cidade e o transporte individual. Exato. Então, nós precisamos, eu acho ruim a medida, porque deixa o poder público refém de um sistema privado, e acho que nós temos, como disse o deputado Alencar,
condições de buscar outras alternativas pactuadas entre municípios, estados e a União no sentido de avançar para que o custo do transporte diminua. E agora a nossa briga vai ser maior ainda porque as medidas adotadas, ou pelo menos que está na pauta dos governos estadual, né? e o municipal e outros municipais de Campinas também, vai de novo penalizar os mais pobres, os que mais precisam. Só fazer um complemento aqui nessa questão. Privatizar a SP-Trans é aquilo, privatizar a gestão do caixa, que pode ter um controle numa informação de quantas gratuidades passaram no mês, pode ser maior ou menor. É o empresário que vai ter esse controle. Porque isso pode impactar no preço da tarifa ou impactar no subsídio, também maior ou menor. Sim. Quer dizer, aquele que vai receber o benefício, a remuneração daquele caixa, é quem está administrando o caixa que pode trabalhar a informação. Acho que isso pode, aí uma pergunta, pode impactar tanto o preço da tarifa como o tamanho do subsídio? Eu não tenho dúvida disso. Só que o que o Dória quer fazer não é passar o sistema de bilhetagem para os empresários operadores de ônibus. Ele quer passar para o sistema financeiro. Que é pior. Aliás, é pior ainda. Aí vai ter uma notícia. competição, uma lógica do funcionamento do sistema. Os empresários, os operadores, as cooperativas pensando numa lógica, os operadores do sistema de bilhetagem, do controle, pensando em uma outra lógica, o poder público atado, de mãos atadas, e o usuário, especialmente o mais pobre, mais uma vez sendo penalizado. Só para encerrar os minutos finais deste bloco, eu quero até explorar um pouco mais essa informação, a mais recente, que a gente tem, que é repassar o bilhete único que nós falávamos aqui para instituições financeiras. Em troca da administração desses 15 milhões de bilhetes ativos, as empresas poderiam agregar serviços de cartões, permitindo que fossem utilizados para pagamentos em geral, tal e qual um cartão de crédito. Isso, de alguma maneira, subverte a ideia do bilhete único? Não, eu acho que isso, por exemplo, agrega do ponto de vista de novos serviços. Nós sempre pensamos em ter uma utilidade do bilhete único com novos pagamentos, estacionamentos e assim por diante. O problema fundamental não é agregar novos serviços, novas utilidades ao cartão. O problema fundamental é repassar esse controle financeiro de milhões de reais, às vezes entra 8 milhões, 6 milhões, 10, 14 milhões num dia no sistema de São Paulo. 40 por dia. As pessoas entendem isso aí, como que a tarifa passa das empresas que prestam serviço, que chegam até o caixa da SP-Trans? As pessoas entendem como é que funciona a bilhetagem, como é que funciona o crédito, como se compensa as obras que são feitas, seja nos corredores, o que sai do orçamento, o que sai da tarifa. Essa que é uma boa discussão que a gente vai colocar depois para a Paola. Por favor, deputado, só para encerrar nesse minuto. Eu acho que uma parte da população tem essa compreensão, mas a visão geral do sistema, acho que muito pouco provável. A preocupação fundamental do usuário está com o preço da tarifa, a qualidade e a pontualidade do serviço. Se isso tiver resolvido, um sistema com qualidade, um sistema que seja pontual e que tenha um custo baixo, ou o mais baixo possível, obviamente é a demanda da população. E nós, como gestores públicos, como deputados, como movimento social e assim por diante, temos que nos irmanar para ter uma atuação conjunta para alcançar esses objetivos aí, porque a briga não vai ser fácil. Do jeito que está sendo pensado e apresentado na capital, no governo do estado, em Campinas caminha no mesmo sentido, também começaram a cobrar um valor adicional na segunda integração, é para desestruturar uma lógica que pensava-se o transporte público como elemento fundamental. Em Campinas, o valor da tarifa, a depender do sistema do ônibus municipal, pode chegar a R$ 4,80. Ou 4,80. É um absurdo, R$ 4,80. Sobre as estratégias para se alcançar esse objetivo de uma tarifa justa, ônibus com pontualidade e qualidade no transporte e mobilidade nas cidades, nas regiões metropolitanas, é assunto para o próximo bloco do Assembleia Convida, que volta em instantes. Estamos de volta no Assembleia Convida, hoje recebendo o deputado Alencar Santana Braga, do PT. E no intervalo, né, deputado, e os convidados aqui, o assunto pegou fogo com relação a essas possibilidades de privatização, de concessão, como é hoje, né, as permissionárias, as empresas de ônibus. Deputado, por favor, vamos retomar aqui esse assunto aí que pegou fogo agora no intervalo aqui.
A gente estava conversando desse absurdo que é a tentativa, esse anúncio do prefeito hoje de privatizar a SP-Trans e que também de privatizar algumas áreas públicas, como Ibirapuera, falou de Interlagos. E eu quero voltar aqui na questão de novo da SP-Trans, porque o que sustentou a decisão, do ponto de vista jurídico, o principal argumento jurídico, é a planilha cujos custos estavam camuflados do valor do transporte. Agora imagine se isso está tudo na administração, sob o controle da administração privada. Qual o controle público? Qual o controle se tem mais ou menos gratuidade, se tem mais ou menos custo, quantas pessoas entraram, usaram o sistema naquele mês? Ou seja, a prefeitura vai ficar refém, Sim. ou vai ter que pôr mais dinheiro e aumentar a tarifa. Então acho que isso é um absurdo. Hoje já é uma relação muito obscura. Já é uma relação que a sociedade não tem muito acesso. Já é uma informação não muito fácil de se entender, não muito clara por parte do poder público naquilo que ela informa. Então imagine se isso ficar de fato no controle das empresas. Então não tem sentido tal decisão do prefeito. Quer dizer, na lógica dele tem, né? Que é a lógica do privado, é a lógica do capital, é a lógica do gestor, ou seja, que não está preocupado com o público, tanto que demonstrou nesse caso, né? Disse uma coisa e deu um aumento do outro lado abusivo, absurdo, estratosférico, bem acima do índice inflacionário, né? Então a gente tem que combater isso, como combatemos esse aumento nesse momento, como nós temos que combater também essa privatização. Esse é o bom combate. Aliás, eu tenho que perguntar para a Paula sobre essa transparência e o risco que se corre desse aumento inviabilizar, no caso dos estudantes, dos desempregados que precisam das gratuidades. Como é que você sente isso daí? Aliás, e a possibilidade também de fazer oposição a tudo isso, porque os governos estão aí para ser pressionados. Com certeza. Acho que primeiro, começando a falar, né, a importância de se enxergar na questão de mobilidade enquanto um planejamento urbano, né? Essa questão ela sempre surge junto com a construção de uma cidade. E aí, eu acho que falando um pouco, né, dialogando com a privatização, que é o que a gente estava discutindo no intervalo, mostra muito que é uma lógica contrária de se enxergar a região metropolitana e São Paulo enquanto uma construção de cidade que possibilite a população usar, se tem muito mais o interesse de fortalecer o setor privado, né, o capital financeiro. O lucro, e não a população, né, a qualidade de vida, que é o que se espera do nosso representante como negócio, não como político. Direito. Exatamente. Sim. A gente tem feito muito esse debate que o Dória, né, alinhado com o projeto neoliberal, né, ao Alckmin e ao Temer, coloca muito a cidade enquanto uma forma de mercadoria, né? Enxerga a cidade muito mais como mercadoria, forma de se extrair dinheiro, do que como possibilidade de viver, né? Para as pessoas viverem e pensar na melhor condição humana de transporte. Sim. Enfim. Aí acho que tivemos alguns, né, avanços que já foram colocados, como o bilhete único, os corredores de ônibus que facilitam muito e que agora percebemos que estão ameaçados, né? Se não... Você vê mesmo claramente esse risco? Sim. Né, acho que esse foi ele tentou por meio de aumentar a tarifa camuflada, né, pela integração, que aí se você exclui a região metropolitana, dificulta quem pega ônibus e metrô, e essa é quase toda a população que mora nas periferias, né, porque o metrô, ele pega uma região muito central, ele ainda, inclusive, deveriam investir em aumentar a malha metroviária, né, mas não tendo, tem o bilhete único que cumpre um pouco com essa integração. E aí você encarece o bilhete mensal, o bilhete único, a metropolitana, e não se vê expulsa mais gente do sistema e encarece para quem está pagando na tarifa também, né? Exatamente. Mas a Paola colocou uma questão aqui que eu acho fundamental e que a gente não tinha conversado aqui ainda. Essa lógica do processo de privatização do sistema municipal, se já era difícil nós fazermos um processo de estruturação
das regiões metropolitanas, criando o bilhete único metropolitano, integrando o transporte da capital com as demais cidades, Guarulhos, metrô, CPTM e assim por diante. Quer pensar a lógica de região metropolitana, de território, foi isso que nós aprovamos aqui nessa Assembleia, claro, quando das regiões metropolitanas. Claro. Então, isso, a partir do momento, se era difícil, todo ele público, todo o sistema, o maior sistema público da capital, fazer a integração com as demais cidades, você imagine a hora que isso for dado à iniciativa privada, se a iniciativa privada vai ter, e as dificuldades que se terão em fazer um processo de integração metropolitana, porque um processo de integração metropolitana é operacional, mas, sobretudo, é tarifário. Então, isso pode trazer consequências. Eu achei muito boa a tua colocação, porque você está pensando lá na frente de um processo que caminha de pensar as cidades como regiões metropolitanas, como territórios, e que isso vai caminhando cada vez mais no sentido de inviabilizar um conceito que aqui na Assembleia todos defenderam. É como se e não desse votaram. utilidade para a região metropolitana. Exatamente. Qual o sentido dela, né? Qual é o E sentido quando da você- região metropolitana, os 39 municípios que estão aí Quando você agregados? tira o caixa, né, do público e coloca para as empresas, é óbvio que eles vão estar favorecendo muito mais o interesse das empresas, que é em fragmentar e não considerar enquanto um território. lucra. Ou pelo As pessoas menos usam. as linhas E ela- mais rentáveis, né, com mais passageiros, sem olhar para as periferias, aí para os rincões. Não, e E o que acho- pode acontecer, Jorge, é o que a gente diagnosticou aqui há 2 anos atrás na CPI dos pedágios. O sistema é todo ele da iniciativa privada. O que a gente descobriu? Que nem todas as informações dos veículos que passam nas praças do pedágio chegam ao governo do estado. Descobrimos que os caminhões que transportam grandes cargas, aquelas cargas especiais, não estava contabilizado no fluxo das concessionárias. E não é pouco, tem carga que paga 200 mil para circular o estado de São Paulo. Então, ou parte do estado de São Paulo, cargas especiais. Então, isso significa, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções, deixar o que acontece com os pedágios aqui do estado de São Paulo com a iniciativa privada. E a CPI mostrou isso. Então, Se não hoje é eu que tô obscuro, falando. vai ficar enterrado. O Pois controle é. do caixa vai ficar enterrado. Por falar em planilha, em custo, é importante que se diga como se pode parametrizar, por exemplo, a tarifa, o custo. Houve lá atrás, o deputado Gerson pode me corrigir, me ajudar, a CMTC, Companhia Municipal de Transportes Coletivos, que depois se tornou a SP Trans. A CMTC tinha uma frota, ela sabia quanto custava o pneu, o óleo diesel, o traslado de Santana até a Praça da Sé, porque ela tinha todos os custos. Hoje a SP Trans também tem isso em suas planilhas, mesmo não tendo frota? Tem. Tem, Eu acho que é possível. o fundamental para calcular o custo do sistema nem está no custo do pneu, do diesel, isso aí. Por quê? Porque você tem esse acesso fundamental. Você tem esse acesso buscando as informações. Um empresário pode ter um pouco mais baixo do que o outro, um tipo de equipamento ou qualquer coisa, né, de veículo e assim por diante. Mas, no geral, eu acho que tem. O que é o fundamental? É você saber, e é isso que define, quanto se arrecada do sistema. Por isso que o processo de privatização, como está sendo proposto, é uma facada no transporte público e nos avanços que se tiveram nesses últimos anos. Por quê? Porque não adianta você saber o preço da câmara, do pneu, do diesel, do ônibus, do motorista, do cobrador, do setor de administração, de manutenção e assim por diante, e você não saber quantos passageiros que pagaram a tarifa, não saber qual é a composição das receitas que chegam ao sistema. Então, caminha no sentido inverso a todos os avanços que nós tivemos, especialmente se você pensar e analisar a lei da mobilidade urbana de 2012, é um retrocesso ainda maior. A lei foi muito importante, eu quero Você dizer. falou em cobrador, uma das ideias é inclusive extinguir cobradores, são 20 mil cobradores em São Paulo que custam ao sistema 900 milhões, um subsídio de 3,2 bilhões por ano, abater nessa conta, isso é possível também?
em Campinas. O deputado Alencar participou de uma audiência pública que nós participamos juntos aí uns 15 dias atrás. Campinas não eliminou ainda 100%, mas eliminou grande parte dos cobradores do sistema de transporte. Mas não teve uma redução no valor da tarifa. E o deputado mostrou fala aqui sobre até isso aí. 4,80. Fala sobre isso aí. E agora, vamos pegar o caso citado aqui. Lá a tarifa foi para 4,50, podendo chegar a 4,80. Dependendo de quantas viagens você faz no sistema. Por exemplo, no bilhete, se for 3, se estiver equivocado, você me corrige, Bittencourt. Por 3, você paga mais 30 centavos. Eu já vi tarifas integrais até muito mais caras aí no Lá sistema. não- Quem abrir o site da MTU vai poder a ver. tarifa normal. É que se você pegar, fazer mais uma viagem no sistema de bilhete, a terceira, você paga mais 30 centavos, ou seja, 4,80. Sem o passe livre para estudantes, ou seja, sem esse adicional da gratuidade, esse 50% a mais que houve a partir de 2013, Idoso a partir de 65. idoso a partir de 65, onde boa parte das cidades é 60, e sem um cobrador, quer dizer, sem esse custo que as empresas alegam que ser alto. Quer dizer, imagine quanto que é a arrecadação do sistema municipal para as empresas na cidade de Campinas. E a contradição, em alguns casos, ficou mais caro do que o transporte intermunicipal, entre uma cidade vizinha de Campinas até Campinas. Tem viagem mais barata, como de Hortolândia a Campinas. Pois é. Quer Como dizer- pode um intermunicipal ficar... Então, para você ver o quanto que o controle do caixa é fundamental. Só para, antes de fazer uma questão aqui até para a Paola, mas essa questão do caixa, é como se a prefeitura ela entregasse a sua Secretaria de Finanças na mão de um banco. Banco, você arrecada para mim e você paga para mim. Ora, qual o controle que você tem no seu dinheiro? Quando você passa o controle da gestão do caixa do transporte, a prefeitura põe dinheiro, ela subsidia. Ela põe recursos também no transporte. No caso Agora da ela- Prefeitura de São Paulo, 3 bilhões por ano. Hein? Ela põe de acordo com a variável do caixa. Agora, se ela não vai controlar o caixa, quanto ela sabe que ela tem que pôr? Justamente quem tem que receber, no caso aí pode ser através do sistema financeiro, que vai dizer quanto você tem que pagar. Ora, isso é um absurdo, né? Não tem sentido algum. Sim. Mas é a lógica da grande arrecadação de penalizar o usuário, ou seja, penalizar o trabalhador, penalizar o estudante onde não tem. E sua pergunta para a Paola, que ela já está... Não, até perguntar essa região, por exemplo, Campinas, que não tem um passe livre, e ali tem uma região metropolitana forte. Campinas é uma cidade universitária, Campinas é um polo, né? Sim. Se vocês têm acompanhado, como é que vocês estão vendo isso? E acho desse absurdo lá, dessa tarifa, esse valor aí, talvez acho que deve ser o maior talvez do Estado. É porque tem do também... Estado, com certeza. De do municipal Estado, deve sim. ser o maior. Que a MTU está também presente, né, na região do Vale do Paraíba e Sorocaba. Campinas, E Baixada Baixada, Santista, e Grande Baixada São Santista Paulo. e aqui na Grande São Paulo. Paola. Então, estamos acompanhando, né? Também estamos no município de Campinas. Aí acho que, mas eu não tenho muitos detalhes, infelizmente. Mas acho que a ideia é sempre essa, de pressionar para que não, para tentar se recuperar e também avançar em qualidade, né? Porque é isso que sempre se coloca. E o passe livre, acho que São Paulo foi um exemplo, assim, e a gente tem que tensionar Campinas a dar pelo menos É um direito dos esse direito estudantes, dos né? estudantes, né? Eu estava até, né, vendo as leis para vir para cá, seria um direito ter integral, né? Que alguns municípios negociam e colocam em 50%, mas que é uma condição primária para você garantir o estudo, né? E que se coloca tanto que precisa se estudar, que a solução no país talvez esteja em educação e cada vez mais se entrava Entraves. e dificulta, se coloca muros Ou para limita a quantidade de viabilizar viagem, estudar. né? Ou limita a quantidade. Tipo, como é que você... Tipo, 3 passagens, a terceira já é mais cara. Se você precisa pegar de mais de uma condução para chegar na sua escola, faculdade, inviabiliza, né? Porque tem 2 para ir, 2 para voltar. E depois, né, ser estudante e se formar, educar muitas vezes significa mais do que ir e voltar da escola, né? Também precisa entrar em uma biblioteca, fazer trabalhos, enfim, dependendo da sua área Atividade cultural. de atuação. Tem, tipo, toda uma vida cultural que Sim. significa formação, né? E qualificação do jovem enquanto cidadão e enquanto trabalhador também, né? Então, o trabalhador... Recuar em uma política pública
inclusive muito saudável no caso aí para os estudantes, não é um retrocesso? Como é que você vê? Dá um direito e depois retira, né? Depois que a pessoa constitui a vida, arruma uma matrícula, uma faculdade, e aí perde o transporte, ele pode até inviabilizar esse estudante. Isso é muito cruel, né? Quando você faz isso. Mas o que a gente tem se visto, né? Agora acho que fica dado o desafio de como enfrentar todos esses retrocessos, né? Se a gente já tinha o desafio antes de avançar mais, agora é, né, de evitar os retrocessos e, claro, tentar continuar avançando. E acho que uma coisa, né, entre aspas, o bom de ter isso é que se você já tinha um direito consolidado, quando você o perde, você sente que isso muito mais duro do que quando você não o tinha. Então, esse tem chegado que pode ser um mecanismo, né, talvez um dos melhores mecanismos de se argumentar e de se criar força social para recuperar aquele direito perdido, né? Se a gente nem tivesse tido passe livre, tipo, isso já é impossível, se cria um pouco essa ideologia, assim. Alguma vez que a gente conseguiu esse direito e perde, tende a ser mais fácil se mobilizar para recuperá-lo, assim. Eu acho que esse é o que a gente tem tentado carne, né? trabalhar. Sente na pele, né? É mesmo, você tem um... Ganhou e tiraram. Isso. Você ganhou e depois alguém te tirou, né? Pois é, essa boa discussão, viu, deputado Alencar, Acho também sobre a questão das gratuidades, que muito se condena, por exemplo, a gente vê na mídia, se fala, mas se todos pagassem, a tarifa seria menor também. Como é que o senhor vê, de alguma maneira, essa visão neoliberal que diz que todos têm que pagar e aí talvez todos pagariam menos do que a tarifa cheia, vamos dizer. Se coloca da gratuidade, e aqui o prefeito anunciou a intenção de se acabar com a gratuidade de 60 anos, de passar novamente a partir de 65 anos. Isso. Quer dizer, tudo para penalizar, né? Tirar direito e penalizar o trabalhador, a pessoa pobre. Eu queria voltar, enquanto que o governo de São Paulo e a prefeitura aqui na gestão Dória têm trabalhado com informações obscuras, contraditantes e contraditórias. No seu recurso do governo do Estado, diretamente ao presidente do tribunal, na cautelar, ele alegou de que se o reajuste fosse cancelado, o cofre público, o orçamento do Estado, teria um grande prejuízo, que teria que colocar mais subsídio. Só que ele alegou também na mesma ação, na mesma peça, ou seja, está lá no papel, naquilo que ele manifestou, que o número de prejudicados pelo aumento do sistema de integração era pequeno. Ora, como poderia esse número ser pequeno de prejudicados e o prejuízo ser grande? Uma informação contraditória. Eu tive a oportunidade de conversar, contra-argumentar diretamente ao presidente do tribunal e mostrei isso. Falei, isso aqui não bate. Isso aqui não bate. Essa informação do governo do Estado é contraditória. E hoje, a informação sobre a privatização da SP Trans diz que o número de pessoas que estão usando o bilhete único é 94%. Ora, então o número de prejudicados é quase 100%. Então você vê como eles estão trabalhando com informações falsas, no primeiro momento enganando a população, dizendo não ao aumento, que não ia ter, e depois aumentando muito, e agora o próprio Poder Judiciário, onde diz que os prejudicados seriam poucos, mas um prejuízo grande, e com esse número hoje, no caso pelo menos da SP Trans, de 94%. Então não dá para a gente não ter isso de forma transparente, de forma às claras, para todo mundo ter acesso a essas informações. Bom, a 5 minutos do encerramento da nossa conversa, deputado Gerson, sempre deputado Gerson Bittencourt, o que faltou dizer aqui, vamos para as considerações finais, falando também de estratégias para que a gente não tenha um retrocesso, para que o paulistano, o cidadão paulista das regiões metropolitanas possa ter um transporte eficiente, eficaz e com uma tarifa justa, parece que é o que todos querem. Eu acho que, em primeiro lugar, nesses últimos 4 anos do prefeito Fernando Haddad, teve um investimento no transporte público aqui da capital bastante significativo, priorizando faixas, vias, colocando o ônibus e o transporte coletivo no papel e no lugar que cabe a ele. Eu espero que a gente continue fazendo mobilização, movimentos, audiências, pressão, buscar ações na justiça, para que a gente não tenha retrocesso, seja do ponto de vista da bilhetagem. Vou dar um exemplo que eu fiquei pensando aqui.
O Rio de Janeiro, quando nós criamos o bilhete único aqui em 2004, 2006 em Campinas, 2010 em Guarulhos, 2014 em Jundiaí, nesse sentido, eles seguiam aquela lógica que eu aqui falei antes do tripé, tarifa única, temporal, paga pelo tempo e sem qualquer restrição. O Rio de Janeiro é um sistema entregue, sistema de controle financeiro aos empresários. Não é o sistema financeiro, mas é aos empresários de ônibus. E sempre trabalharam com uma lógica que lá os empresários têm muito peso. Então a primeira tarifa paga, vamos supor, R$ 3,80. Se pegar um novo ônibus, vai pagar metade disso. Então sempre foi uma lógica diferenciada. Não sei se as pessoas que estão assistindo vão lembrar, há mais ou menos uns 2 meses atrás, os empresários do Rio de Janeiro decidiram, porque não estavam recebendo uma parte dos subsídios, decidiram acabar com a integração. Como eles têm o controle do sistema de computador, você bate lá no computador e diz, bom, a partir de hoje, ficou acho que 5 dias, a pessoa que pagava a segunda viagem, a segunda condução, a metade do valor da primeira, pagava a primeira Agora cheia, vai pagar integralmente. Assim, vai pagar, e foi assim. O Estado, o governo do Estado, teve que entrar na justiça para fazer os empresários recuar. Se você tem um sistema público, quem faz a digitação desse tipo de possibilidade de integração é o poder público. Então eu fiquei pensando, nós desenvolvendo aqui um pouco essa lógica. Então é importante o movimento social, os parlamentares, os gestores públicos, pautado, referenciado na Lei Federal da Mobilidade Urbana, seguir e fazer uma contraposição para não ter retrocesso. Porque parece que as pessoas que moram mais longe, que são as mais prejudicadas, já são prejudicadas de andar mais de 2 horas no ônibus, parece que eles estão lá por vontade própria, como se não tivesse uma política de desenvolvimento da cidade que empurrou, de exclusão, né? Que empurrou essas pessoas para mais longe. Então é isso, muito prazer estar aqui conversando com vocês, estamos sempre à disposição. Deputado Alencar, temos parcerias aí há muito tempo e vamos continuar. Obrigado. Muito bem. Paula, 1 minuto. O que faltou dizer aí? Acho que muitas vezes acho que a gente tem que enfrentar esse desafio de como criar, né, aproximar a população desse debate, assim. E acho que é isso que a gente consegue fazer mais, né, com os movimentos sociais e pautando, né, novas propostas, fazendo pressão nas ruas, assim, e tentando contornar esse prefeito que vem enganando a população, né? Quando ele diz que ao privatizar vai gastar-se menos para os cofres públicos, mas não se coloca o quanto isso passa para o capital privado e quanto ele perde o controle. E isso significa que nós, população, perdemos o controle também, né? Sim. Então, acho que a gente tem acho que esse é o desafio, mobilizar a população para pressionar e avançarmos nesse sentido, né? Fazer esse diálogo entre as propostas, as coisas, e a população, e que favoreça a população, né? A forma de a gente se É o que todos mais. queremos, né, Paula? E aí... Tá ok, parabéns ao Levante Popular da Juventude, viu? Obrigado. Deputado Alencar, o que faltou dizer? Vamos encerrar essa rapidinho, conversa. só para... Temos 1 minuto e meio, deputado. O sistema de transporte municipal como um todo, na capital, por ano? Não tenho assim de cabeça. Uns 10 bi? Tem mais. Quanto arrecada é muito mais que 10 Não, mil. o custo das empresas, teria que pagar. Imagina que fosse... Perto disso, mas assim de cabeça eu não Imagina que posso. fosse 10 bi. Nós estamos dizendo 10 milhões. Seria mil reais por ano a cada habitante. Se você somar o que cada um gasta no mês e multiplicar por 12, para quem usa, está pagando em torno disso. Acho que esse é um debate que nós temos que travar, como diminuir, como custear o transporte para as pessoas pagarem mais barato ou chegar... Todas as cidades no mundo, o transporte coletivo pensa nisso, exatamente. Como Essa chegar é a mais lógica. barato ou até ter gratuito. mais eficiência, né? Mais sinergia. Hoje a taxa de lucro das empresas de ônibus, das cooperativas aqui na capital está em torno de 12%, que é a taxa interna de retorno. Como diminuiu os juros, tem margem, inclusive, para diminuir mais... E repassar isso para a tarifa, não é? É isso. O que Esse faltou dizer, o seu agradecimento aqui aos Então, convidados. acho que esse é um inclusive. debate que nós queremos travar depois, mas agradecer o Bittencourt aí, nosso colega, nosso amigo, grande conhecedor dessa pauta, a Paola, que vem pelo Levante, como falou, um movimento aí que tem ganhado força, tem pautado muita coisa e fazendo a diferença em todas as manifestações, e a todos aqui da TV Alesp, você, Machado, toda a equipe, sempre aí pautando bem as coisas aqui na nossa TV. Voltaremos ao tema. Muito obrigado, viu, deputado? Com certeza. Últimas vezes Será aqui. um prazer. Gerson Bittencourt, deputado, sempre deputado, muito obrigado. Paola, muito obrigado. Obrigado por sua audiência. O Assembleia Convida fica por aqui. Até a próxima oportunidade.